Além de muita tristeza quando ocorre um óbito na família ou envolvendo alguém próximo, né? Junto chegam algumas perguntas sobre como agir, afinal de contas o momento é um momento muito delicado e ninguém deseja ter que lidar com essas situações complexas de negociação, né? Pensando nisso, nós reunimos alguns dos principais questionamentos em relação a esse assunto, onde o advogado Jean Paiva vai esclarecer esses temas e situações que precisamos resolver durante esse período de luto. Bem-vindo à nossa casa, Jean. Olá, tudo bom bem? dia, Iago. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar aqui do programa Tudo de Bom. É a primeira vez aqui, né? É a primeira vez. Ô Jean, a gente nunca falou sobre esse assunto no programa. Tem muita gente que tem... eu digo que talvez seja o number one de dúvidas, porque além de ter as dúvidas, é um momento onde você só consegue pensar na perda, né? Daquela pessoa que se foi, uma pessoa, um amigo, principalmente quem é da nossa família, né? Um parente, um tio, um pai, um padastro. Então a gente vai esclarecer essas dúvidas, né? Sim. A gente tem aqui no nosso telão alguns tópicos que o pessoal de casa vai poder acompanhar, que vai até ajudar aí você a entender melhor. A gente começa com as documentações para o sepultamento. Exato. Nesse momento a gente fica com várias dúvidas, né? Porque quando a gente perde um parente próximo, além de termos que lidar com as situações emocionais, também temos que lidar com as situações burocráticas, né? Que envolvem a requisição de alguns documentos que são fundamentais. Além de você ter que decidir quanto ao velório e ao sepultamento, né? O primeiro documento que é fundamental é o atestado do médico. O atestado do óbito que o médico vai emitir, lá ele vai constar a causa da morte, o horário e o local do falecimento daquela pessoa. É obrigatório ter essas informações. É obrigatório. A partir deste documento é que a família pode dar entrada na guia de sepultamento, que é um documento fundamental para que possa realizar o sepultamento daquela pessoa. Essa guia de sepultamento você pode dar entrada diretamente no cartório de registro civil. Basta levar o atestado de óbito, o RG e o CPF do falecido. É obrigatório também fazer essa guia de sepultamento. É obrigatório, sim. Então você tem que pegar o atestado de óbito com o profissional da saúde, o médico, e depois ir até um cartório solicitar. É pago? Sim, é pago. É caro? Não costuma ser caro. Não costuma ser caro, é um valor bem mais em conta. Entendi. Aí você leva os documentos pessoais da pessoa, e se não tiver os documentos pessoais dessa pessoa? Aí se não tiver, fica um pouco mais complicado. Se perder, por exemplo, foi um acidente, né? Que Deus me livre, gente, foi um acidente ali. Perder os documentos. Ou então a pessoa, sei lá, acabou deixando em um lugar onde ninguém encontrou. Quais são os documentos necessários? A identidade? É o RG e o CPF. Somente esses dois documentos. Se não tiver o documento ali, pode ser a numeração? Porque a numeração talvez seja mais fácil de... Sim, só precisa da numeração. Da numeração. Porque você vai somente informar ali ao médico, né? E ele vai constar somente ali o nome. De início, o atestado, ele vai constar somente o nome daquela pessoa, né? O RG, o CPF, a causa da morte, Entendi. O local e o horário do falecimento. Entendi. Vamos seguir aqui para o nosso guia, já que tem um guia de sepultamento, aqui tem o nosso guia para o nosso assunto de hoje. A gente já falou sobre as documentações para o sepultamento, né? As documentações necessárias. Agora a gente vai para o sepultamento e para a cremação, que é um segundo tópico desse assunto, né? Exatamente. Esse é um momento também delicado, porque geralmente as famílias ficam naquela dúvida sobre o que escolher entre o sepultamento ou cremação, e acabam que as pessoas acabam escolhendo pelo sepultamento por ser o mais comum. Mas também tem crescido cada vez mais os casos de cremação aqui no Brasil. Entendi. Esse sepultamento, você procura ali o cemitério, paga uma taxa, né? Sim. Pra gente comprar ali o caixão, né? Exato. A gente precisa também levar esses documentos, né? Exatamente. Funciona Porque veja bem, Jean, eu acho que além de ser um momento delicado, você tem que fazer muito rápido. Exato. Porque o corpo não pode esperar muito tempo, né? Exatamente. Tudo é uma questão de horários, de prazos, né? Que são muito importantes. Então aí a gente procura um cemitério. Sim, geralmente as famílias acabam delegando essas questões burocráticas do atestado de óbito e como resolver tudo, né? Desde o velório até o sepultamento, acabam delegando para a funerária, que também faz esse tipo de serviço. Justamente porque as famílias já estão ali sem saber como fazer, estão num momento bem delicado. Algumas funerárias já oferecem esse serviço aí. Justamente para poder
a família ficar um pouco mais despreocupada. Entendi. Então a funerária mesmo procura ali o cemitério, organiza o sepultamento, né? Tudinho. Exatamente, porque essa questão burocrática é necessária. É necessário o atestado do óbito, é necessário o RG, é necessário o CPF para poder dar entrada na guia. E essa guia de sepultamento é que autoriza que o cemitério realize ali o sepultamento daquela pessoa. Ah, então o cemitério só libera com essa guia que é emitida pelo cartório. Exatamente. Agora, a realidade de muitas pessoas aqui do nosso estado é que muita gente não pode pagar por serviço de uma funerária, né? E nesses casos, aí a pessoa pode procurar diretamente o cemitério? Sim, mas a guia, quando a família não tem condições, a guia você pode declarar que é declaração de pobreza, então a guia sai gratuita lá pelo cartório. Paga só uma taxa mínima que o cartório exige, mas sai bem mais barato. E neste caso, independente da condição da pessoa, é obrigatório ter essa guia, porque só através dessa guia é que o cemitério vai poder constar nos documentos dele, né, que aquela pessoa vai constar naquele local exato onde vai ser sepultado. Entendi. Vamos lá para o nosso próximo tópico. Hoje estamos recebendo o advogado Jean Paiva aqui na nossa casa. Agora a gente vai para cancelar documentos pessoais e contas do falecido. Tá aí um ponto bem delicado, né? A pessoa faleceu, tinha ali milhões de cartões de crédito, né? Vários cartões, tinha faturas em lojas abertas, tinha ali, tava devendo o vizinho, a mulher da revista, tava devendo todo mundo e tinha muitas contas, né? Quem que tem que fazer esse cancelamento? A funerária faz isso também? A funerária também pode fazer, mas geralmente os próprios familiares ou colegas já podem realizar esse serviço para eles. Não é obrigatório que seja um familiar para resolver isso. Ah, tá. Aí nesse caso... O que precisa? Nesse caso, precisa, essa parte até a funerária costuma realizar também, que é dar entrada na certidão de óbito, que é diferente do atestado de óbito. O atestado é o médico que vai emitir e a certidão é o próprio cartório de registro civil que vai emitir. Neste caso, leva-se os documentos pessoais do falecido para emitir esse documento. Esse documento ele é bem mais complexo, ele vai incluir se o falecido era casado, se ele vivia em união estável, se ele tinha filhos. Mas aí quem que repassa essas informações? Tem que ser alguém da família? Aí nesse caso, um familiar ele vai ter que informar essas informações. Tem que comprovar ali o grau de parentesco, né? Exatamente. No cartório. No cartório. E aí, no cartório, então, a gente tira essa guia, né? E tira a certidão. São dois documentos necessários. São dois documentos necessários. Para cancelar os cartões, né? Essas contas, a gente precisa... Da certidão de óbito, que é emitida lá no cartório. Da certidão de óbito. Aí agora alguns bancos, algumas instituições financeiras, elas cobram ali um desligamento daquele produto que ela oferece, né? Se é uma cesta bancária, se é um financiamento, né? Por exemplo, a pessoa faleceu e deixou aí um financiamento de uma casa e de um carro. Como que fica? Aí neste caso, quem vai responder pelas dívidas do falecido são os bens que o falecido deixou. Ah, entendi. E aí, para realizar isso, é necessário que a família dê entrada no inventário. Que é, acho que o próximo tópico aqui do nosso assunto. Gente, esse assunto é muito interessante, a gente nunca falou na nossa casa, aqui no Tudo de Bom. Seguro de vida ou pensão... Vamos logo para esse quarto aí, ó. Dá entrada no seguro de vida, se tiver, né? Sim. Ou pensão por morte, dependendo aí em alguns casos, né? Em alguns casos, sim. O seguro de vida é necessário que o beneficiário, aquele que tem o direito àquele seguro, reúne as documentações pessoais, as documentações do falecido e também um contrato que foi assinado. Tem que ter o contrato? Tem que ter o contrato. Meu Deus, e se não tiver esse contrato, perde dinheiro? Não, se não tiver o contrato, você pode solicitar que aquela instituição... Dê uma segunda via. Dê uma segunda via. Entendi. Mas se tiver o contrato, é fundamental porque já E aí recebe todo o valor integral, né? Recebe todo o valor, exatamente. Tem que ir lá para poder solicitar e o prazo, em média, em 30 dias, eles já repassam todo o valor. Muito bem. Certo. Agora vamos para mais um tópico do nosso bate-papo. Proceder com a abertura do inventário. Vamos para esse inventário aí que eu não sei direito como é que funciona. Exatamente. O inventário é um procedimento legal onde vai fazer o levantamento de todos os bens daquele falecido e todas as dívidas. E neste inventário é a forma legal de você transferir os bens do falecido para os herdeiros. Sem o inventário é impossível fazer essa transferência. Quem é o profissional? É um advogado que faz? Sim, é um advogado. É necessário de um advogado ou de um defensor público para poder
proceder com o inventário. Ninguém sem ser um advogado, sem ser um defensor pode fazer. Tipo assim, a tia da família, eu vou fazer esse inventário. Não. Que eu sei fazer, eu aprendi no YouTube. Não se é faz. possível, não é possível, é necessário Só a um presença. advogado. Exatamente, porque É um advogado com uma especialidade nisso ou pode ser qualquer advogado? é a preferência que seja um especialista, porque o inventário ele acaba sendo muito complexo, porque ele vai envolver bens, vai envolver a questão... É caro? Eu adoro perguntar se é caro, gente, porque, né, é caro. Em alguns casos, advogado? sim, mas depende do valor dos bens. Quanto mais bens a pessoa tiver, mais caro fica? Mais caro fica, Meu exatamente. Deus. Porque vai envolver taxas de cartório, vai envolver... trabalho do profissional. O trabalho do profissional, exato, vai envolver outros impostos como o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causas, Mortes e Doação. Né? E esse imposto, ele chega a até 10 ou 20% do valor total dos bens do falecido. Nossa. Em alguns estados. Certo. Aí o profissional, ele faz esse inventário e em seguida, qual é o próximo passo? Olha, primeiramente, é necessário explicar que o inventário existe duas formas de ser resolvido. Tem a forma extrajudicial, que os familiares podem resolver com o advogado diretamente no cartório. É uma forma mais rápida, em média demora até 30 dias e é mais barata. Por outro lado, tem um inventário judicial, que só é judicial quando os familiares não estão de acordo quanto à divisão dos bens daquele falecido, ou então se um dos herdeiros for menor de idade. Aí, neste caso, é obrigatório que seja judicial. Mas se tiver todos de acordo e todos forem maiores de idade, esse inventário ele pode ser feito diretamente no cartório. Quando é judicial, fica mais demorado ainda? Demora em média de 1 a 3 anos ou mais. Nossa Senhora. Porque tem uma série de fatores que você precisa comprovar ali no judiciário, além de ter aquelas brigas entre os próprios familiares. Entendi. Certo, então com essa sua fala, você já respondeu sobre o nosso tópico 6, que fala sobre a obrigatoriedade do inventário. E agora sim a gente vai para os prazos, porque aí, desde do processo da emissão, né, da certidão de óbito, né, do documento ali do médico, até o inventário, você precisa fazer ali um determinado período, né? Exato. A lei, na verdade, o Código Civil, ele determina o prazo de 60 dias para a abertura do inventário. Após a morte. Após a morte do falecido. Certo. Entretanto, existe aqui duas informações importantes. Primeiramente, foi aprovado durante a pandemia o regime emergencial, a Lei 14.010 de 2020, onde prevê que esse prazo ele seria prorrogado, ou seja, quem faleceu de 1º de fevereiro até o dia 30 de outubro, o prazo é prorrogado, então só começa a contar a partir do dia 30 de outubro deste ano. Só que aqui no Maranhão, como não foi aprovada uma lei estadual determinando este prazo, aqui no Maranhão não tem prazo. Então aqui você pode dar entrada nesse inventário a qualquer momento. Entendi. Não precisa ser até 60 dias. Até 60 dias, exatamente. Mas em outros estados é obrigatório. Entendi. Ô Jean, muito obrigado pela sua disponibilidade. O Instagram do Jean vai aparecer aqui, né? Obrigado pela sua visita, por trazer um assunto que traz tantas dúvidas, né? Em um momento aí muito delicado na vida das pessoas, né? Exato. Ninguém quer passar por isso, né? Ninguém. E quando a gente passa, a gente precisa, né, já ter uma noção, porque também tem muitas pessoas espertinhas, né? Tem muita gente ali que quer ajudar, mas na hora não quer ajudar, né? E nessa hora você precisa tanto de alguém para ajudar e acaba recorrendo ao primeiro que aparece, né? Então, por isso que é fundamental saber um pouco e ter pessoas que possam lhe ajudar de verdade. Muito bem, muito obrigado, viu? Pelo convite, foi um prazer conversar com você. Até mais. Olha, vamos para a nossa enquete, vamos para o nosso